Bom dia. Concluindo as gravações sobre Pau do Ferro, a gente não pode deixar de registrar as autoridades da época da comemoração dos centenários naquele município. Zé Fernando de Melo era o prefeito da cidade e Altamir Fernandes era o juiz de direito. O padre da cidade era o cônego Manuel Caminha Freire. E outras autoridades também participaram em todo o desenvolvimento das festas de Pau do Ferro. A nível estadual, nós tínhamos naquele momento o governador Dinarte Mariz, e a nível federal nós tínhamos o presidente Juscelino Kubitschek. Esse período de 55 a 60 foi um período muito bom para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, para todas as regiões brasileiras, porque foi um período em que a economia estava vivendo bem e as comemorações eram fartas, vamos dizer assim. Não se limitava muito à parte financeira, porque uma comemoração como essa do centenário em Pau do Ferro e do bicentenário foi uma comemoração que além de movimentar as pessoas, também se trouxe muitas pessoas de fora para o município. Isso sem a pessoa pensar nessa parte financeira. A nível estadual, nós tínhamos também o governo de Dinarte, que se ele não era aquela pessoa de extrema cultura, mas ele era uma pessoa que influenciava a cultura. Tanto é que ele trouxe para o estado do Rio Grande do Norte a universidade. Começou no seu governo. Então, foi muito bom as festividades de Pau do Ferro, e o encerramento desta festa teve uma comemoração popular. Todas as pessoas participaram. A Diocese de Mossoró, a Arquidiocese de Natal, a Diocese de Caicó esteve presente com seus bispos. A intelectualidade do Rio Grande do Norte estava presente na pessoa do folclorista juiz da Câmara Cascudo. Em síntese, nada faltou para aquele momento. Nada, absolutamente nada. E então, voltando para a minha história, nós, posteriormente a essa festa, então nós nos arrumamos para irmos morar em Natal. E com isso, na véspera da viagem, nós tivemos uma surpresa agradabilíssima. Foi quando os professores das escolas aonde meu avô havia lecionado durante 17 anos em Pau do Ferro, foram fazer uma homenagem para ele. E essa homenagem foi muito tocante, muito emocionante, porque eles levaram uma caneta Park 51, na época era uma caneta muito boa, não é? E como uma forma de cultura, né? Eles deram essa caneta a ele e fizeram um pronunciamento em nossa casa. Pronto. Na madrugada seguinte, nós seguimos para Natal. Seguimos num transporte chamado misto. O misto era um transporte usado no interior. Um caminhão com 3 boleias e cada boleia tinha 5 pessoas sentadas. E nós íamos, nossa família, eu, meu avô, minha avó e meu tio, e tinha outras famílias, que também naquele momento, outras 2 famílias, que naquele momento também estava se dirigindo ao Natal. A viagem não era como hoje, foi um pouco mais longa, mas nós viemos com muita saudade. Chegamos em Natal
E então, em Natal, nós fomos morar na rua ABC. Era uma cidade, Natal, apesar das transformações da guerra, mas ainda considerava-se uma cidade pequena. Então, na ABC só tinha 4 casas, contando com a casa da esquina, como a gente fala no interior, né? E não tinha água encanada. Em cada casa tinha um cacimbão. A nossa casa, mesmo que fomos morar, tinha um cacimbão. O transporte para a rua, vamos dizer assim, para o Alecrim, o bairro do Alecrim, ou para a cidade, então era o bonde e, e ônibus. Nem tão grande que nós chamaríamos hoje de micro-ônibus, né? Tinha duas estradas, tinha duas linhas de bonde em Natal. Uma da Lagoa Seca até a cidade, e outra que pegava Tirol e Petrópolis. O bonde não era fechado. O bonde é um transporte aberto. E aí, na hora que estava cheio, então, às vezes até as pessoas iam em pé. Mas não existia essa assim, agressão das pessoas umas com as outras, e elas se acomodavam normalmente. A gente ia, um dia ou outro não, eu e meu avô, no bonde, fazer as compras de verdura e carne para casa, porque nesse tempo não existia, nós não tínhamos geladeira, e geladeira era coisa rara. E nós íamos todo dia fazer essas compras. Então, essa viagem para o Alecrim, o mercado do Alecrim, era uma viagem muito boa para mim como criança, né? O que eu posso registrar também naquele momento é a parte cultural do Natal. Foi num período que Natal tinha mais jornais. Vovô, que gostava muito de leitura, quando nós íamos fazer as compras das coisas para casa, ele comprava logo todos os jornais da manhã. Tinha o Diário de Natal, o jornal A República, o jornal A Ordem, que era da Igreja Católica. À tarde circulava o Poti, que também era de diários associados, como o Diário de Natal. Então, o Diário Associado tinha o Jornal da Manhã, que era o diário, né? E à tarde tinha o Poti. E tinha o Jornal da Tarde, que era um jornal de Djalma, Maranhão. Pronto. E assim eu fui me adaptando, né? E fui estudar na escola onde meu avô foi ensinar, a escola Frei Miguelinho. Aí então não estudei com ele, ele ensinava em outras turmas, e eu fiz então a 4ª série primária nesse momento. Pronto, aí nós começamos a nossa vida em Natal, né? Vovô entrosado já no seu trabalho, se entrosando no seu trabalho, que foi a continuação, né? Ele já era professor desde 1919, né? E eu, como criança, querendo adquirir conhecimento. Lá na escola onde eu fui estudar foi muito bom. Então, esse período de 56 a 1960, voltando para a história que eu estava falando, para o Brasil, foi um período muito bom. O Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um presidente de ele tinha muitos objetivos, e os objetivos ele conquistou. Ele queria cortar o Brasil de estrada e fez a Transamazônica. Ele queria transferir a capital para o centro do país, porque isso era um sonho de muitos anos atrás, e ele construiu a cidade de Brasília num espaço muito pequeno de tempo, mas ele cumpriu com um desígnio da Constituição de
bastante tempo, de levar a capital para o centro do país. E isso fez com que todas as regiões brasileiras se movimentassem, porque começou aí pessoas de todas as regiões trabalharem na construção de Brasília e na estrada Belém-Brasília. Essas pessoas chamavam-se candangos. Os candangos eram aqueles que foram morar nos arredores de Brasília para construí-la. Brasília foi uma cidade muito importante porque ela foi planejada. Oscar Niemeyer fez um plano muito bonito de desenho arquitetônico e tornou uma das cidades mais belas do mundo, que ainda hoje é. As pessoas que foram construí-la, então o que acontece? Elas fizeram cidades ao entorno de Brasília. Quer dizer, hoje nós temos ao redor de Brasília 12 cidades provenientes das construções das pessoas que foram morar para construir e de lá permaneceram, nos arredores de Brasília. Né? Os candangos não voltaram. O nome candango não é um nome depreciativo, não. É um adjetivo que surgiu com a construção da cidade. Mas o Brasil todo concorreu para isso, porque de todos os estados estava presente as pessoas para construir a nação. E no Rio Grande do Norte começava a cultura mais, digamos assim, efetivada através da universidade, criada por um governador que não tinha nem o segundo grau, mas que tinha muitos objetivos para implementar durante seu governo. Meu avô era do seu partido, a União Democrática Brasileira, a UDN, porque meu avô era político em Pau dos Ferros. Além de comerciante, ele era comerciante, avô Francisco França de Souza. Ele era comerciante e, além de comerciante, ele participava da política em Pau dos Ferros, chegando a ser, durante algum tempo, o prefeito da cidade, em uma das legislaturas. Então, nesse vídeo, eu quis concluir a parte de Pau dos Ferros e iniciar um pouco a minha vida em Natal e mostrando sempre o contexto histórico da época. Em síntese, de 55 a 1960 foi um período excelente para a economia brasileira, porque mesmo com inflação, mas o país prosperava com o trabalho do povo, e o povo trabalhava com dedicação.